invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Platão Ferreira e estou aqui hoje sozinho mais uma vez para um episódio bem especial desse podcast. Se você está caindo aqui nesse podcast pela primeira vez, esse é o Talentos para o Sucesso, carinhosamente chamado de TPS, que é um podcast que te ensina a usar os seus talentos naturais para ser feliz e para ter sucesso. Esse podcast sai toda terça-feira às 7 horas da manhã, algumas vezes comigo, como esse episódio, outras com muito mais gente mais interessante do que eu. Então, se inscreve aí, segue a gente para você receber episódios. A gente está aqui no episódio 115 e são aí mais de 100 horas de conteúdo para você aprender sobre como usar a metodologia de talentos e pontos fortes na sua vida. A gente é o maior podcast independente sobre talentos no mundo, na língua portuguesa com certeza. A gente tem pouco conteúdo em podcast e em vídeos sobre essa metodologia em língua portuguesa, então não deixa esse podcast passar pela sua timeline sem que você o assine. Também, se você é uma empresa e quer apoiar esse podcast, tem algumas empresas que a gente já está em contato, uma delas provavelmente já no próximo episódio já vai estar apoiando a gente. E não deixa a sua empresa ficar de fora, não. É um público qualificado, gente de alto nível e que vai ouvir falar da sua marca aqui no podcast Talentos para o Sucesso. Também quero pedir para você se inscrever. Antes de começar o episódio, já se inscreve aí. Tenho certeza que você vai gostar. Então já se inscreve, segue a gente, compartilha esse vídeo com os seus colegas e se você achar que vale a pena, entra no nosso Apoia-se. Tá aqui, ó, o QR Code, nosso Apoia-se, apoia.se/TPS, e lá, a partir de R$15, você consegue apoiar esse podcast e contribuir para que essa mensagem dos talentos e pontos fortes chegue para o maior número possível de pessoas e ainda assim ganhar uma série de prêmios e benefícios por ser um apoiador. Então, corre lá, dá um pause aqui no vídeo, já vai lá, já faz o seu apoio, depois você volta aqui e continua esse vídeo daqui para frente. Você deve estar estranhando esse fundo aqui e a verdade é que eu estou num hotel em Anápolis, em Goiás, e vou fazer um episódio, quase um diário de viagem aí. Eu quero tratar, nesse trecho aqui do episódio, eu quero tratar sobre algo que aconteceu enquanto eu chegava, enquanto eu vinha aqui pro hotel. E é um assunto que eu achei extremamente interessante e achei que valia a pena trazer aqui para comentar com vocês. E para falar desse assunto, eu quero lembrar o famoso mito da caverna do Platão. Para quem não sabe muito bem o que é isso, e eu também não sei detalhadamente, especificamente como é, mas de maneira geral, o mito da caverna de Platão diz o seguinte: imagina uma caverna onde algumas pessoas vivem dentro dessa caverna, de costas para a saída e virado para o fundo da caverna. E pessoas, animais, passam lá na entrada da caverna e tem a sua sombra projetada no fundo da caverna. E essas pessoas que vivem ali na caverna passam o dia olhando para aquele fundo da caverna e vendo ali sombras projetadas. Então, para eles, aquilo é o mundo real. Eles olham para aquelas sombras e ali eles enxergam o mundo real. Aí imagina que em algum momento uma dessas pessoas descobre, sei lá, por algum motivo, resolve sair da caverna. E aí ele sai e olha e vê o mundo lá fora. E ele vê que existem animais, pessoas, e que na verdade aquelas sombras na parede da caverna eram só uma representação das pessoas que realmente, dos animais que realmente existem lá fora. Então ele volta para a caverna e resolve contar isso para as pessoas. Ele fala: olha, vocês têm que sair daqui, o mundo real está lá fora. Isso que vocês estão vendo aqui é simplesmente uma sombra, é simplesmente uma parede. E as pessoas que estão ali sentadas e que passaram a vida ali olhando para a parede e acreditando que aquilo era o mundo, elas não conseguem acreditar. Elas falam: não, você está doido, isso aqui que é o mundo. Você está querendo convencer a gente de uma coisa que não existe. E ele, desesperado: não, na verdade o mundo está lá fora, é muito mais legal, vamos lá que vocês vão ver. E o que
acontece ali nessa caverna é que muitos que estão ali dentro vão lutar, vão talvez até de maneira violenta, vão agredir aquela pessoa que está tentando levar eles para fora, acreditando que ele é doido, que ele está querendo o mal daquelas pessoas. Afinal de contas, ele está querendo mudar o que sempre foi conhecido por eles, o que sempre foi a verdade para eles. Então, quando eles vivem ali naquela caverna e acreditam que aquela prisão é a realidade deles, eles não só não conseguem concordar com o cara que saiu, como eles inclusive podem lutar para manter aquilo que eles acreditam como sendo verdade. Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? Porque eu estava vindo aqui para Anápolis, então eu saí de Campinas, pousei ali em Goiânia e um motorista foi me buscar para me trazer aqui para Anápolis. E junto comigo estava uma outra pessoa da empresa que eu vim aqui treinar e a gente estava ali no banco de trás do carro, eu e ela, conversando sobre filhos e sobre escolas de filhos e tudo mais. E eu comentei com ela o jeito que eu lido com os meus filhos. E eu lido com os meus filhos usando a metodologia de pontos fortes da Gallup. Então vamos lembrar o que a metodologia fala. Eu sei que você sabe disso muito bem, mas eu quero relembrar aqui para poder explicar o que aconteceu ali dentro do carro. A metodologia de pontos fortes diz que a gente deve fortalecer o que é bom na gente e depois a gente deve lidar com os pontos fracos, depois que eu fortaleci os pontos fortes. O exemplo que eu gosto de dar, a metáfora que eu gosto de contar, é uma que aconteceu comigo uma vez. Eu estava num treinamento junto com a Vanessa Carvalho, aqui do podcast, que vocês conhecem muito bem. E a Vanessa é vegetariana. E eu, conversando com ela, disse: pô, eu tenho muita vontade de me tornar vegetariano, mas eu não consigo parar de comer carne. E a Vanessa, um momento ali de grande sabedoria, disse para mim: mas Rodrigo, você está errado. Quem quer se tornar vegetariano não tem que parar de comer carne. Tem que começar a introduzir outros alimentos na sua dieta. Então, comer mais legumes, mais verduras, introduzir alguns tipos de grãos. O que ela quis dizer é que o caminho para se tornar vegetariano é primeiro adquirir uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, digamos assim, ou pelo menos uma alimentação mais vegetariana. Que depois, com o tempo, quando isso se tornar natural para você, você vai conseguir, ou pelo menos vai ter mais facilidade para conseguir abandonar a carne. Isso é muito interessante. A metodologia de pontos fortes diz exatamente a mesma coisa quando fala de seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que a metodologia de pontos fortes diz é que a gente deve primeiro fortalecer os pontos fortes. Não é que a gente deve ignorar os pontos fracos. A gente tem inclusive aqui no podcast um episódio antigo que eu e o Caleb fizemos falando sobre esse, sei lá, medo, esse tabu que existe dentro até da comunidade de pontos fortes de se falar em ponto fraco. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma devolutiva de pontos fortes para um grupo de uma empresa, uma unidade de uma empresa, e fiz a devolutiva com todos os membros dessa unidade, até que chegou a hora de fazer essa devolutiva com o gestor da unidade. E esse gestor chegou e começou o papo dele, né? Eu comecei perguntando o que ele achava da metodologia, o que ele já sabia da metodologia, e ele de cara mandou para mim o seguinte: olha, Rodrigo, eu acho super interessante, mas na verdade eu queria que você soubesse que eu não concordo muito com essa história aí de ignorar o que a pessoa não faz bem. E eu virei para ele e falei: mas quem disse que nós vamos ignorar o que a pessoa não faz bem? Ele: não é uma metodologia de pontos fortes? A gente não vai focar só nos pontos fortes? Eu falei: não, em nenhum momento a metodologia da Gallup diz que a gente deve ignorar os pontos fracos, que a gente deve focar só nos pontos fortes. Ele falou: é mesmo? Pô, tinha entendido errado. Então, imagina, isso deve acontecer com um número gigante de pessoas que têm contato com essa metodologia. Até pelo mundo de coaches que tem por aí, que costumam dizer que você pode tudo, que tem a força do querer ou qualquer coisa do tipo. Talvez a pessoa já meio que contaminada por essa ideia, quando tem contato com a metodologia da Gallup, acredita que a gente vai pedir para ele abraçar a árvore,
sei lá, meditar na cachoeira e olhar só para o que tem de bom nas pessoas. E não é isso. É óbvio que a gente olha para o que tem de bom nas pessoas, mas a gente olha para o que há de bom nas pessoas, inclusive para corrigir os pontos fracos. E aí é importante a gente entender o que é um ponto fraco e eu vou comentar daqui a pouco. Mas eu estou contando tudo isso e relembrando toda essa metodologia para voltar, para trazer de volta aí na sua memória que a Gallup, a metodologia da Gallup diz que a gente deve fortalecer o que é talento das pessoas, tornando isso pontos fortes, para que depois, inclusive, se torne mais fácil até corrigir pontos fracos. Essa é a ideia central aí da metodologia. E eu não costumo comprar uma coisa pela metade. Ou eu aceito que algo é verdade e sigo aquilo, ou eu não aceito que algo é verdade. E eu aceito que essa metodologia da Gallup é verdadeira. Consequentemente, eu levo isso para todos os campos, todos os aspectos da minha vida, inclusive na educação dos meus filhos. Como é que eu levo isso especificamente para a educação relacionada a escolas com os meus filhos? Todo começo de ano eu chego para os meus filhos e falo, olha, quais são as suas matérias desse ano? E aí, principalmente a minha filha, que é mais velha, relaciona lá as matérias que ela vai estudar naquele ano na escola. Aí eu pergunto para ela, tá bom, dessas matérias, quais você gosta muito? Quais você gosta? Ela fala, olha, eu gosto dessa e dessa. Dessas outras aqui eu não gosto. Aí eu falo, legal. Dessas que você gosta, quais você tem facilidade para tirar nota? E quais você tem dificuldade para tirar nota? Ah, eu tenho facilidade nessa, dificuldade nessa. Com base nisso, eu planejo como é que eu vou ajudar ela naquele ano, naquele semestre, naquele bimestre, enfim. Como que eu faço isso? Bom, primeiro de tudo, eu olho para as matérias que ela tem, que ela gosta. Então, as matérias que ela gosta, legal. Então, nessas a gente vai focar e vamos dar o nosso melhor, vamos entregar o nosso melhor. Você vai se esforçar, tem que entregar uma nota alta. Das matérias que ela gosta, aquelas que ela já tira notas boas, eu não me preocupo muito com isso. Obviamente eu invisto nisso, ela tem acesso a livros, ela pode estudar comigo, enfim. Agora, as matérias que ela gosta e eventualmente não está tirando nota boa, suficiente, essas eu dou um pouco mais de atenção. Para ser honesto com vocês, esse segundo grupo quase não existe. As matérias que ela gosta, ela costuma ir muito bem. As matérias que ela não gosta, essas eu costumo dizer para ela, filha, faça o seu melhor. Faça o suficiente para você passar de ano. Inclusive, passar de ano nem é muito uma exigência minha para ela. Eu sei que é complicado ouvir isso, a gente que cresceu numa geração onde nossos pais pegavam no nosso pé e exigiam que a gente passasse de ano. Também é complicado ouvir isso quando a gente vive num mundo que parece que valoriza muito essas coisas, esse lance de ser um bom aluno, de ir bem e tal. E olha que quem está falando isso para vocês aqui é uma pessoa que foi um bom aluno a vida inteira. Eu a vida inteira fui um excelente aluno, algumas vezes o melhor aluno da escola como um todo, e tenho estudioso alto. Adoro estudar, adoro aprender. Então, quem está falando isso para vocês não é alguém que desvaloriza o aprendizado, desvaloriza a escola, não, o oposto disso. Mas eu uso a metodologia de pontos fortes com ela. Agora, como que ela não gosta, as matérias que ela não gosta, vamos comparar isso com pontos fracos. Tá? Então, para Gallup, o que é um ponto fraco? Um ponto fraco, para Gallup, é qualquer coisa que seja um obstáculo para o teu sucesso. Então, vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é o seguinte, eu falo, olha, eu sou péssimo em balé, mas isso não é meu ponto fraco. Por quê? Porque eu não dependo de dançar balé para ter sucesso na vida. Eu não sou uma bailarina e nem pretendo ser. Portanto, dançar balé não é um ponto fraco para mim, por mais que eu seja péssimo nisso. Por outro lado, existem outras coisas que eu dependo disso para ter sucesso. Por exemplo, eu sou péssimo em gestão financeira pessoal. Eu não gosto e não sou bom nisso. E isso pode atrapalhar o meu sucesso, já que a gente sabe que é importante que você saiba gerenciar seu dinheiro, saiba investir, saiba aplicar, enfim. Então isso sim pode atrapalhar meu sucesso. Consequentemente, isso pode ser um ponto fraco para mim. Tá? Então, entendido essas diferenças, vamos de novo para o paralelo lá da educação da minha filha. Quando que uma matéria pode ser um ponto fraco para ela? Quando essa matéria, o não sucesso ou a dificuldade nessa matéria impede o sucesso dela. O que é o sucesso dela? É aí que vem a grande discussão e é aí que eu volto no assunto
lá do táxi, lá do carro que me trouxe para cá. Se a gente considerar que o sucesso da minha filha é passar de ano, então a gente pode dizer que um ponto fraco é qualquer nota que ela tire numa matéria que seja abaixo da média mínima para passar de ano. Agora, se a gente acreditar que sucesso para minha filha é, por exemplo, sei lá, se tornar uma médica, uma cientista, então vocês vão concordar comigo que, nesse caso, determinadas matérias são tão importantes que só tirar a nota para passar de ano não é sucesso. Se ela quer prestar um concurso público, por exemplo, talvez ela precise, sei lá, de ser muito boa em matemática. Não adianta só ela tirar a nota mínima para passar de ano. A questão, e aí eu posso estar sendo romântico demais, eu posso estar sendo inocente demais, mas a questão é que para mim, sucesso para minha filha é ser feliz. Ponto final. Tá bom, a gente pode discutir aqui o que significa para ela ser feliz. Então, é óbvio que hoje ela não sabe muito bem o que é felicidade para ela. Mas eu também não sei. Como é que eu posso achar que eu sei o que é felicidade para ela? É óbvio que eu, como pai, como um adulto, eu posso ter uma visão um pouco mais aproximada do que significa sucesso para o maior número possível de pessoas, ou, enfim, para algumas pessoas, e posso acreditar que isso também é sucesso para minha filha. Mas, cara, vamos ser honestos. Como é que eu posso saber o que vai ser felicidade para minha filha daqui 15 anos? Por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje. A grande felicidade da minha filha hoje é dança. Ela ama dançar, dança muito bem. Essa semana foi elogiada pelo professor lá, pelo proprietário da escola de dança onde ela estuda, que falou coisas maravilhosas dela. Disse que ela se destaca no palco, que ela realmente tem um talento muito grande para isso. Então, para ela hoje, felicidade é ser uma dançarina. E ela acredita que provavelmente uma das coisas que ela vai querer fazer quando ela for adulta é ser uma dançarina profissional. Ela também fala que talvez ela queira fazer faculdade de moda, porque também é uma coisa que ela curte muito. Mas eu quero focar nessa possibilidade, acreditando que tanto ela ser dançarina, quanto ela ser alguém de moda, quanto ela ser uma, sei lá, contadora de uma empresa, são tudo possibilidades. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E depois eu quero contar uma história de por que eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos considerar que realmente ela acredite que ser uma dançarina é a felicidade para ela. Me expliquem onde é que está a conexão entre matemática, ser boa em matemática, e ser uma boa dançarina. Tá bom, Rodrigo, mas você não sabe se ela vai ser uma boa dançarina, se ela vai ser uma dançarina. E se ela não aprendeu matemática? Tá bom, mas e se ela aprendeu matemática e isso não for útil para ela? Eu aprendi muitas coisas na minha vida, por exemplo, eu era excepcional em geografia, não ganho nenhum dinheiro com isso, não uso isso para nada, profissionalmente falando, não faz parte do que eu considero ser feliz, o quanto eu tinha de conhecimento em geografia. Por outro lado, a capacidade minha de me expressar, de falar em público, de ensinar, a minha didática, isso sem sombra de dúvidas é parte fundamental do meu sucesso hoje em dia. Então, como é que eu poderia voltar lá atrás e dizer para o Rodrigo, lá de 11 anos, para se preocupar um pouco menos com geografia e se preocupar um pouco mais com as oportunidades que ele tinha de falar em público? Talvez, se eu tivesse me preocupado com isso, talvez eu tivesse ainda mais sucesso hoje. Não sei. O que eu sei é que eu não uso geografia para nada profissionalmente. Eu poderia citar uma série de outras matérias aqui. Então, a grande verdade é que a gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. Como eu acredito na metodologia da Gallup, eu trato desse assunto educação com a minha filha da seguinte forma: filha, o que você ama fazer, o que você tem talento para fazer, nisso você tem que tirar a melhor nota possível, 10. Por quê? Porque se você não tirar 10 nisso, sendo que você tem talento para isso e gosta disso, aí é porque você não se esforça, é porque você está sendo relapsa, enfim, é porque você não quer. Agora, matérias que você não gosta, matérias que minha filha não gosta, a minha relação com ela é: faça o seu melhor. Só isso, faça o seu melhor. Inclusive, eu nem exijo dela que ela passe de ano. Ela se exige mais do que eu. Por exemplo, uma vez ela falou pra mim, ela acordou
de madrugada chorando, eu tava lá no meu quarto e ouvi, eu e minha esposa ouvimos ela chorando, e eu fui lá no quarto ver o que estava acontecendo. Ela tinha acabado de trocar de escola, e ela estava chorando, tensa, preocupada, porque na escola que ela estava agora, o ensino era mais puxado, e ela estava vindo de uma escola onde ela era tranquilamente a melhor aluna da sala, e agora ela não era mais, e ela estava preocupada com isso. E eu peguei e falei para ela, cara, mas eu não te cobro isso. E ela falou, tá bom, mas e se eu reprovar? Eu falei, bom, se você reprovar, faz de novo. Faz o ano de novo. Ela, mas papai, você vai ter que pagar de novo. Eu falei, ok, eu trabalho para isso. Trabalho para pagar a escola para você. Agora, é importante que você entenda as consequências para você de não passar de ano. Por exemplo, não estudar mais na mesma sala que suas amigas desse ano. Ah, não, eu não quero isso. Ok, então estude o suficiente para passar de ano. E ela sempre teve problema com matemática, por exemplo. Então eu brincava dizendo para ela assim, nas matérias que você gosta, nota 10. Em matemática, aprenda o suficiente para não receber troco errado. Era o que eu falava para ela. Eu levava ela, eventualmente quando eu levava ela para a escola para fazer uma prova, eu chegava para ela e falava, filha, lembre-se de uma coisa, é só uma prova. Se divirta, você está na escola, você está na idade para se divertir. Muitas coisas vão acontecer na sua vida ainda que vão demandar esforço, dedicação, trabalho. Não é a escola agora que vai te demandar isso. De novo, eu sei que você que está me ouvindo pode estar pensando assim, caramba, esse Rodrigo é um doido. E talvez eu até seja mesmo, mas essa doideira vem do fato de que eu escolhi acreditar piamente na metodologia de pontos fortes. E o que vem acontecendo com a minha filha é muito interessante. Por exemplo, hoje ela adora matemática. Então veja, eu acredito que existem dois fatores aí. O primeiro é, será que o fato de eu não ter cobrado tanto ela, não ter pressionado tanto ela, não fez com que ela não ganhasse rancor, asco de matemática, e com isso ela acabasse ficando mais tranquila e quando, estando mais tranquila, acabou aprendendo mais matemática e por isso começou a gostar? Outro fator que eu gosto de considerar, será que quando eu estudava com ela as matérias que ela mais gosta, por exemplo, português, será que eu não acabei criando nela, às vezes até inconscientemente, uma consciência de como ela deveria se comportar também em matemática? Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que esse comportamento da minha filha hoje com matemática é exatamente o comportamento conectado com o que a Vanessa falou para mim lá atrás sobre ser vegetariano. Eu acredito piamente que a minha filha se tornou boa em matemática porque ela introduziu português, introduziu geografia, introduziu ciências na vida dela, com o meu apoio, e isso fez com que ela naturalmente eliminasse um ponto fraco da vida dela, que era a matemática. Hoje, a gente estava recentemente jogando um joguinho de perguntas e respostas em família, e quando era a vez dela responder, eu ia sortear a pergunta, ela sempre falava assim, papai, tira uma de matemática, tira uma de matemática. Ou seja, ela adora matemática hoje. Matéria que ela detestava algum tempo atrás. Por outro lado, essa amiga que estava no carro comigo hoje, apontando que a própria filha disse para ela que, pela pressão que a mãe e o pai exercem nela, ela acredita que tem dificuldade com matemática. E eu concordo com ela. Então, eu não estou aqui para sugerir que você faça isso, para sugerir que você tenha esse comportamento com seu filho. Eu acredito que a relação pai-filho é definida pelo pai. Pelo filho também, mas nesse caso o que eu quero apontar, definido pelo pai. Você faz o que você quiser. Eu adoro uma frase do Karnal, onde ele diz que, filho, se você der muita atenção, quando ele crescer, você vai ter que mandar para terapia e ele vai reclamar que você não dava espaço para ele. E se você não der nenhuma atenção, quando ele crescer, você vai ter que mandar para terapia, porque ele vai dizer que você abandonava ele. Portanto, já que de qualquer forma você vai ter que mandar para terapia, faz o teu melhor. Faz o teu melhor hoje. Bom, tudo bem. Agora vamos partir para o final aqui desse curto vídeo, esse curto episódio. Eu comecei toda essa história contando o mito da caverna de Platão. Por quê? Porque aí eu quero contar o que aconteceu no carro. A conversa era entre eu e essa amiga que estava no carro, no banco de trás. Dado o momento, o motorista, acho que não se aguentou, e resolveu intervir na conversa. E ele virou para mim e falou assim, mas você não acha que tratar sua filha desse jeito
significa não expor a sua filha à pressão e depois, quando ela crescer, ela vai ter que enfrentar essa pressão no mundo real? Você não acha que isso pode fazer com que, quando ela tiver que lidar com a pressão, ela não saiba? É uma bela pergunta, uma pergunta interessante. E eu tomei a liberdade, quando ele fez essa pergunta, de começar a brincar com ele, pressionar ele através de outras perguntas. Eu sou um coach. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, provocativas, e inclusive eu senti que ele começou a ficar meio tenso, talvez até meio irritado, e eu continuei pressionando para ver até onde ia. Eu, por exemplo, disse para ele, primeiro eu apontei para ele o seguinte, eu falei, mas quem disse que ela não sofre pressão? Eu acabei de dizer que nas matérias que ela gosta, ela tem que me entregar uma nota máxima. Isso não é pressão? Aí ele falou, não, mas e nas outras matérias? Se ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, ela não está sofrendo pressão. Você não acha que isso pode prejudicá-la no futuro? E eu falei para ele, e quem garante que se eu fizer pressão nela agora, nas matérias que ela não gosta, isso por si só vai fazê-la saber lidar com pressão quando ela crescer? Não, mas Rodrigo, olha, eu acho que sim, eu acho que ela vai, eu acho que. E a conversa foi. Até que eu virei para ele e falei assim, olha, essa educação que você está propondo é a educação que está aí, ou pelo menos que era nas gerações passadas, certo? Certo. Os dados apontam que a felicidade no mundo vem caindo consistentemente. O livro novo da Gallup, o Blind Spot, aponta isso. Por exemplo, que a gente nunca foi tão infeliz no mundo como a gente é hoje. Detalhe, essa medição da Gallup não é em crianças, é em adultos. Consequentemente, isso significa dizer que essa infelicidade não é fruto da educação de hoje, e sim fruto da educação de algum tempo atrás. Será que justamente essa pressão lá atrás não é o que causa a infelicidade hoje? Não sei. Eu sei que fazer essa pergunta para ele levou ele para um outro caminho. Levou ele para dizer que ele acha que o mundo hoje é um mundo superficial, é um mundo de pessoas que vivem na internet, no celular, mais do que com outras pessoas, que as pessoas querem hoje ter uma presença em redes sociais, por exemplo, em vez de uma presença real na vida das pessoas. E eu concordo com ele, óbvio, concordo plenamente com ele. E que ele, por exemplo, decidiu não fazer parte desse mundo. Ele tem uma vida que ele acredita que escapou desse mundo. Inclusive, o segundo aspecto que ele aponta tem a ver com o consumismo. Ele fala que o mundo vive um consumismo desenfreado, onde as pessoas querem sempre um novo carro, um novo celular, ele citou o iPhone, por exemplo, uma coisa nova, enfim. E para isso as pessoas se matam de trabalhar, se matam nos trabalhos e por isso não tem tempo de curtir o filho, de educar o filho, inclusive. E, de novo, não discordo muito dele. A questão que eu coloquei para ele foi, ok, esse é o mundo, tá aí. Ele, mas eu posso escolher não fazer parte desse mundo. Eu falei, ok, você pode escolher não fazer parte desse mundo, mas quantos % da população pode escolher não fazer parte desse mundo? E aí citei para ele um exemplo que eu sempre conto em cursos, por exemplo, de gestão do tempo, onde eu fui dar um treinamento numa empresa para um grupo de estagiários, ou seja, trabalhavam 6 horas por dia, e uma das estagiárias andava 8 horas de transporte público para trabalhar 6. E aí eu perguntei para ele, como dizer para essa menina que ela tem que dedicar tempo ao filho dela? E aí ele virou e falou, mas ela não precisa trabalhar nessa empresa, ela pode trabalhar em outro lugar. E eu concordo de novo com ele. Mas isso não muda o mundo que a gente está. É importante entender que eu não discordo dele. Pelo contrário, eu concordo com tudo que ele falou, apesar de achar que o mundo não é assim, infelizmente, mas não é. E aí eu virei para ele no final e falei para ele assim, tá bom, e você? O que você pretende fazer? E ele começou a contar que o sonho dele é se aposentar com 50 anos e curtir a vida, e viajar, e se divertir, ser feliz, foi a expressão que ele usou. E eu virei para ele e falei, fiz 2 perguntas para ele, finais. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, e por que você quer viajar? Será que isso também não é consumismo? Ou você vai viajar de graça? Será que não envolve também aí uma relação de consumo? E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi, e quem garante que para uma outra pessoa pegar esse dinheiro que você vai usar para viajar
e comprar um carro novo, um celular novo, não possa ser felicidade. De novo, eu não concordo com isso. Eu não acho que seja. Existem até algumas pesquisas que apontam que quando você compra alguma coisa, quando você consome algo, pega um dinheiro e investe, compra algo, o teu nível de felicidade cai. Por outro lado, quando você pega o seu dinheiro e compra uma experiência, uma viagem, um salto de paraquedas ou qualquer coisa do tipo, o teu nível de felicidade cresce. Então, aparentemente, esse cara tem razão. A questão é, razão pra quem? E é esse o ponto que eu quero trazer aqui. Então, para encerrar esse episódio, eu quero trazer um dado interessantíssimo da Gallup para conectar com essa história que eu contei aqui. A Gallup fez uma pesquisa no mundo inteiro fazendo a seguinte pergunta para as pessoas: o que você acha que vai ser mais importante para que você atinja o sucesso? Que te digam no que você é boa ou que te digam no que você é ruim? E, evidentemente, a imensa pessoas disse que o que é mais importante para elas é que digam no que ela é ruim. Inclusive com números absurdos em alguns países. Por exemplo, no Japão, a gente tem quase 80% das pessoas que disseram que preferem que seja apontado o que ela tem de ruim. Vamos voltar no mito da caverna do Platão? Para aquelas pessoas que estavam olhando para a parede, independente da vida não estar legal, elas brigavam para continuar olhando para a parede. Se a gente realmente está vivendo num mundo que pesquisas da Gallup apontam que não é um mundo feliz, mas nem precisa de pesquisa, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo que tem alguma coisa de errado. Por que não mudar? Porque a gente quer brigar para ficar olhando para a parede? Será que dá uma chance para uma geração? Ou dá uma chance para algumas pessoas, para os seus trabalhadores? Ou dá uma chance para você mesmo de experimentar um caminho diferente, que é o caminho de olhar para o que você tem de bom e não para o que você tem de ruim? Será que não vale a pena? Para mim, tem valido muito a pena. Para mim, olhar para o que eu tenho de bom e dedicar a maior parte do meu tempo para aquilo que eu tenho de bom tem sido muito bom, tem sido muito poderoso, tem me trazido muitos resultados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem estar vendo aqui, tá passando um jogo aqui da Copa do Mundo. Eu podia estar lá assistindo, mas estou aqui fazendo esse vídeo. Sabe por quê? Porque eu amo falar disso. Marcelo, pessoal que está ouvindo aqui, de repente pode estar pensando e refletindo por que as pessoas no mundo, de modo geral, ainda não entenderam essa lógica de olhar para os pontos fortes. Na minha opinião, as pessoas, de modo geral, ainda não entenderam a dinâmica dos pontos fortes pelo próprio funcionamento da nossa economia e sociedade, que dá valor àquilo que é escasso. Logo, eu olho para mim e vejo que eu não tenho aquilo e que o outro tem, e acabo que dando valor para aquilo que o outro tem. Sendo que a maior riqueza que a gente pode ter está em quem nós realmente somos. Então, não se trata de ir contra a um pressuposto da economia, mas do que tange a mim e a encontrar o meu caminho, a minha jornada. É muito importante que a gente olhe para os nossos talentos, pontos fortes, para as nossas tendências naturais de pensar, sentir e comportar. Beca, conta um pouco para os nossos ouvintes qual é a chave que precisa ser virada na cabeça das pessoas para que elas entendam como é que olhar para os pontos fortes pode ser muito mais gratificante do que olhar para os pontos fracos ou para os talentos que a gente não tem, o que é pior. Então, Rô, tô aqui pensando na sua pergunta, né? Qual seria essa chave que a gente precisa virar para que a gente comece a pensar e mudar o nosso pensamento? Porque muito tempo, durante nossa vida toda praticamente, a gente foi muito ensinado e hoje, inclusive nos programas de desenvolvimento, quando a gente recebe um feedback na nossa empresa, na nossa escola anteriormente, a gente sempre focou e foi treinado a olhar o que a gente não faz bem, né? Qual é a matéria que a gente não tirou nota boa, então é essa matéria que a gente faz banca, que a gente faz reforço, que a gente investe tempo para poder aprender e a gente nunca aprendeu durante a nossa vida, da nossa formação, a focar naquilo que a gente faz bem e que é o que nos traz resultado. Então, quando a gente recebe ali um feedback, a gente tem um foco muito maior no que não, naquilo que a gente não tem força, né? Naquele ponto fraco, no talento menor que a gente chama. E a gente precisa realmente
girar essa chave como você trouxe. E o que faz girar é a gente perceber os resultados que a gente já alcançou até aqui. Então eu gosto muito quando eu acompanho líderes, quando eu acompanho faço um coach com alguém, eu percebo que aquela pessoa às vezes não entende, né, e não tem essa chave virada, mas quando ela para ali para pensar, e eu gosto de fazer um exercício que você pode até, quem tá nos ouvindo agora pode fazer, que é olhar quais foram as suas conquistas, o que é que você já pode celebrar, quais foram os seus avanços, o que é que te fez chegar até aqui. E se a gente for analisar e se a gente for olhar para o nosso passado, a gente vai perceber que realmente o que nos fez chegar aqui foi focar nos nossos pontos fortes, foram os nossos talentos. Então a gente precisa realmente perceber que o que nos traz resultado não é o nosso ponto fraco. Então o que é que te trouxe até aqui? O que me trouxe até esse momento aqui, Rebeca, como é hoje, foi o meu ponto fraco? Não. Foi aquilo que eu tenho, que eu faço bem. Então, quando eu percebo isso, que os meus resultados já alcançados, eles foram, mesmo que eu não conhecesse o meu talento, mesmo antes de eu conhecer e fazer o teste para conhecer os meus talentos, eles já me trouxeram aqui. Imagine agora que eu conheço os meus talentos, que eu posso investir neles. Olha o potencial de resultado. Então tá aí a chave, a gente olhar para o que nos trouxe até aqui e a gente perceber que mesmo sem um investimento intencional, a gente já teve resultados pelos nossos talentos naturais. Então imagine se agora a gente foca e realmente decide investir intencionalmente. Então é essa chamada que a gente, né, nessa discussão nossa, que a gente faz. Se você já teve resultado até aqui com seus talentos, invista agora intencionalmente, porque aí você vai ter um resultado de excelência, você vai ter mais probabilidade de trazer um resultado mais rápido e com muito mais satisfação. Então, se a gente olhar também na nossa trajetória, eu mesmo olhando para mim, eu passei por um processo, né, em 2018, 2019, passei por um processo de esgotamento emocional, de um burnout, e quando eu olho para trás, eu percebo que realmente focar nos meus pontos fracos ou no meu talento menor ali que eu precisei para uma situação específica foi o que me levou a um esgotamento. Eu posso alcançar o resultado? Posso, e inclusive naquela época eu alcancei um resultado fantástico, mas a um que custo? A um custo de um esgotamento emocional. Então, eu focar nos meus pontos fortes, eu tenho um resultado melhor, eu tenho uma satisfação melhor, eu tenho um engajamento e eu tenho um equilíbrio emocional melhor para que eu possa seguir em frente. Por quê? Porque eu tô satisfeita e eu tô fazendo aquilo que eu faço melhor. Então essa é a chave, né? Vamos aprender aí a focar nos nossos pontos fortes e não esquecer, né? Porque vem sempre essa dúvida junto. A gente não é que a gente vai ignorar ali ou esquecer nosso ponto fraco, mas a gente vai gerenciar a ponto da gente não ter uma falha ali, a ponto daquilo não atrapalhar a gente, mas não focar. A chave é foque em seus pontos fortes, transforme eles, invista intencionalmente. E com certeza você vai ter melhores resultados do que você já tem hoje. E olha o que você já tem. Se a gente parar para pensar, com certeza a gente já alcançou. Beca, conta para quem está ouvindo aqui quais os passos, os principais passos e os principais benefícios que uma pessoa tem quando ela começa a olhar para os seus talentos em vez de ficar olhando para aquilo que ela não tem. Então, quais são as 5 dicas que eu daria para quem está iniciando essa jornada, quem está nesse processo de investir nos seus pontos fortes? Então, a primeira dica é você identificar. Então, o primeiro passo é você saber quais são os seus talentos. E aí existem 2 formas de você descobrir. Uma forma é você fazer o próprio teste da Gallup. Então é importante, né, você saber realmente pela metodologia, é uma metodologia já certificada, já reconhecida. Então você pode fazer o teste, você descobre ali pelo menos os seus 5 principais talentos. E isso já te dá uma ajuda muito grande, que é nessa primeira etapa de identificação. Ah, Rebeca, eu não fiz o teste ainda, mas eu queria já começar a pensar um pouquinho dos meus talentos. E existem 5 dicas que você pode dar indícios ali que você tem um talento naquela área. Então você não vai ter uma certeza como fazendo o teste, mas dá pra você ter uma noção ali de que você tem um indício aqui de um talento naquela área. Então você ouvir ali sobre os talentos e você perceber, isso aqui eu faço bem. E aí quais são essas 5 dicas? Primeiro, algo que você faz naturalmente. Sabe aquela atividade que você faz às vezes pela primeira vez?
mas mesmo na primeira vez você acaba fazendo naturalmente. Você, poxa, eu fiz pela primeira vez e já consegui realizar. Outras pessoas têm dificuldade naquela primeira vez fazer aquela atividade. Então isso é um indício que você está utilizando um talento ali. Outra dica, né, a segunda dica é você identificar algo que você aprende rápido. Então, no nosso aprendizado rápido estão os nossos talentos. Então é importante a gente perceber isso. Nessa atividade aqui, toda vez que eu repito essa atividade, eu percebo que eu aprendo algo novo e pego mais rápido do que a maioria das pessoas. Então eu tô acima em termos de aprendizado. Eu tenho também uma excelência, então eu faço já com excelência aquela atividade. Então, em 2, 3 vezes que eu repito aquela atividade, eu já adquiro um nível de excelência ali maior, inclusive, num nível maior do que as outras pessoas. Eu consigo também descrever o passo a passo daquela atividade, daquela função ali, sem muita interferência. Eu consigo repetir, eu consigo fazer de novo. E eu consigo ali descrever aquele processo de uma forma muito tranquila, muito natural. E outra, né, a quinta dica é você também perceber aquilo que te traz satisfação. Então, quando você percebe aquilo que você tem vontade de fazer de novo, aquilo que traz o seu flow, que traz esse estado de fluxo, esse estado que você tem extrema satisfação, um engajamento, concentração, estado de presença ali naquela atividade. Sabe aquela atividade que você faz e não vê a hora passar? Então ali tem indício que você tá usando algum talento seu. Então são esses 2 passos, né? Ou você faz o teste, ou você vai nessas 5 dicas aí para você ter indícios dos seus talentos. Eu indico você fazer o teste logo, porque aí você tem certeza do talento que você tem, então você acaba vencendo essa primeira etapa de identificação dos seus talentos. A partir da identificação, você começa a aprender sobre eles, porque não adianta nada eu ter o talento, o teste ele vai trazer somente uma identificação de que você tem aquele talento. Agora a gente não sabe nesse momento se aquele talento está em uso, se aquele talento está subutilizado ou está superutilizado e a gente vai para a barreira dele. Então é importante que a gente aprenda sobre ele e a gente comece a criar uma valorização. Poxa, é importante que eu use aquele talento. É importante que eu equilibre o uso dele no meu dia a dia. Então eu começo a segunda etapa, que é a valorização. Eu identifiquei, agora eu vou valorizar os meus talentos, então eu vou trazer um processo de que eu começo a amar o meu talento, então eu começo a dizer, poxa, eu sou o que eu sou, eu conquistei pelos meus talentos. Então eu digo que é a fase assim que todo mundo se identifica e diz assim, eu escolheria os meus talentos. Então é uma fase assim, porque quando você faz o teste logo, você diz assim, poxa, eu não esperava esses, eu esperava outros, às vezes eu me surpreendo com algum que venha, mas nessa segunda fase que você começa a aprender sobre eles, você começa a identificar também no seu dia a dia, no seu passado, a identificar como você já utilizou, como ele já te trouxe resultado, você começa sim a se identificar mais com ele e aí valorizar e amar os seus talentos. E por último, o terceiro ponto é você trazer um resultado, direcionar ele para resultado. O que é que eu quero daqui para frente? Agora que eu conheço o meu talento, que eu já aprendi sobre ele, que eu já sei como utilizar, o que é que eu quero alcançar? Então não adianta a gente aprender, a gente saber que tem, se a gente não transformar ele em ponto forte para direcionar para resultados específicos. Então, na minha vida ali profissional, na minha vida pessoal, o que é que eu quero alcançar de resultado e que eu posso sim usar os meus talentos para melhor execução, para trazer uma influência melhor para as pessoas, para realmente trazer um processo, né, de melhores decisões e trazer um processo de melhoria mesmo, de excelência para meus resultados. Então, eu direciono para resultados que eu queira, quais são os objetivos que eu quero alcançar. Então, nessas 3 etapas, eu concluo ali e eu consigo ir sempre revisitando todas essas etapas, porque elas são dinâmicas, então a gente tem que estar o tempo todo voltando para elas e começando aprendendo mais sobre eles. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vai estar utilizando de forma contínua e diária aquele talento. E quais são os benefícios, né? A gente costuma falar aí que os talentos, eles trazem muitos benefícios, mas eles trazem se você utilizar. Então, se você usa seus pontos fortes, se você usa os seus talentos diariamente, você vai ter muito mais qualidade de vida, você vai ter engajamento. A própria Gallup traz isso, de você ter 6 vezes mais engajamento quando você usa diariamente seus pontos fortes. Você tem 3 vezes mais qualidade de vida, você está propensa ali a dizer também que você usa, né, e tem possibilidade de usar no seu dia a dia
o seu talento, o seu ponto forte ali, e você tem ali um esforço menor. Então você tem um esgotamento emocional menor naquilo que você faz. E você vai ter uma satisfação, com certeza, maior também. Então esses são os benefícios de você utilizar os seus talentos sem falar nos resultados. Que com certeza você vai atingir os resultados mais rápido, de maneira mais ágil e com menos esforço e com mais satisfação e mais excelência. Marcelo, e aproveitando a fala da Beca, e o oposto? O que acontece quando alguém fica fixo, preso naquilo que ele não tem, nos talentos que ele não tem? Ele pode desenvolver? É possível? Esse é o caminho mais efetivo? Como é que você vê isso? Rodrigão, quando uma pessoa fica fixa naquilo que ela não tem ou nos talentos que ela não tem, a probabilidade dela obter sucesso é baixíssima. Afinal de contas, a gente está querendo projetar alguém que nós não somos. Queremos abordar os problemas e desafios com maneiras que não são as nossas. E isso tudo gera uma falta de produtividade tremenda, sem contar no desgaste de energia que nós temos ao querer realizar alguma tarefa sem ser naturalmente talentoso para tal. Então o sucesso é o oposto, é você desenvolver os seus talentos naturais e abordar as problemáticas da vida com eles. Então, no passado, talvez eu também quisesse me aposentar aos 50 anos para ser feliz. Mas eu, há alguns anos, escolhi ser feliz para talvez nem ter que me aposentar. E hoje eu costumo dizer que meu sonho é trabalhar até os 97 anos fazendo o que eu estou fazendo aqui. Porque isso é um prazer para mim. E veja, eu não estou dizendo que ficar com a minha família, que cuidar da minha filha, também não seja algo extremamente gratificante. Eu quero dar duas informações. A primeira é que no vídeo inteiro, eu apontei tudo que eu faço por uma preocupação com a minha filha. E a segunda coisa que eu quero trazer aqui, o segundo aspecto é, eu estou em Anápolis, amo fazer o que eu vou fazer aqui, mas ainda assim estou sentindo uma mega falta dos meus filhos e da minha esposa. Então, entendam, uma coisa não exclui a outra. Tudo bem, você pode colocar #sextou na tua timeline aí das suas redes sociais. Não tem nenhum problema com isso. Você pode sim tirar férias, ir pra praia, você pode sim viajar. E você pode também amar segunda-feira. Você pode também amar voltar para o trabalho. Você pode também amar o que você faz. Uma coisa não exclui a outra. A verdade, pessoal, é que esse é o único caminho. Ou você encontra um jeito de amar o que você faz agora, independente de quando você pretende se aposentar, ou você viver a vida inteira trabalhando em algo que você não ama, dedicando, como a gente sabe, aí 1/3 da sua vida a algo que você não ama fazer, para com 50 anos você poder se aposentar, ou seja, poder se livrar disso, é a mesma coisa que aquelas pessoas que só gostam do happy hour, só gostam da sexta-feira. Como eu disse, tudo bem gostar da sexta-feira, mas se você não gostar também da segunda, da terça, da quarta, da quinta, você vai viver uma vida miserável. Você vai passar mais tempo tendo dias que você não gosta do que tendo dias que você gosta. Não faz sentido isso. Então, essa mensagem aqui, esse vídeo aqui, a ideia dele é trazer, primeiro de tudo, essa consciência para você de que o mundo foi construído para que você fortaleça os seus pontos fracos, para que você passe a vida tentando superar os gaps, os famosos gaps que a gente ouve tanto aí no mundo corporativo. Isso, justamente essa configuração de mundo, esse mundo do trabalho que a gente vê aí que não deu certo, que não está funcionando, que faz com que as pessoas não vejam a hora de poder aposentar para aí sim se divertir. Se você quer sair dessa situação, quer sair dessa corrida dos ratos, onde você corre, não chega em lugar nenhum, o caminho é você pensar como apreciar a jornada e não ficar pensando lá no objetivo. Para mim, eu não tenho preocupação em me aposentar, porque a jornada para mim é gostosa. Eu curto a minha vida no trabalho. O trabalho dá sentido
a minha vida, não só o trabalho, mas os amigos, a família, o lazer, tudo isso dá sentido à minha vida. Mas o trabalho também dá sentido à minha vida. E justamente por isso, eu não estou preocupado se eu vou aposentar com 50, ou 60, ou 80, ou não vou aposentar. Porque a gente não fica pensando quando que eu vou aposentar de passear, quando eu vou aposentar de churrascos aos finais de semana. Então por que eu tenho que pensar quando que eu vou aposentar do meu trabalho? Não faz sentido isso. É óbvio também que eu sei que eu sou um privilegiado por poder fazer o que eu amo e viver disso, e que eu tive muita sorte na vida. Não pensem vocês que eu tive muito planejamento para chegar onde eu cheguei, não. É óbvio que olhando para trás, eu vejo a conexão de tudo que eu fiz me trazendo até aqui hoje, até esse vídeo. Mas lá atrás eu não tinha a mínima ideia de onde eu ia chegar. A minha primeira formação, por exemplo, é em TI, em tecnologia da informação. Eu achava que eu ia ser um programador. Depois, quando eu fui servir o exército, eu achava que eu ia ser sargento ou oficial do exército. Depois eu tive uma escola e eu achava que eu ia ser um empresário de escolas. Então eu não fui preparando a minha vida até aqui. Apesar de que, óbvio, tudo o que eu fiz contribuiu de uma forma ou de outra para que eu esteja aqui hoje. Nada foi muito preparado. Será que a gente tem tanto controle assim sobre o que os nossos filhos vão fazer para a gente ter a certeza absoluta de que se ele não tirar 10 em matemática, ele não vai ter sucesso e não vai ser feliz? E eu terminei o papo com esse motorista porque eu cheguei no meu hotel, mas eu não tive tempo de deixar para ele 2 mensagens. Então eu vou deixar essas 2 mensagens aqui. Quem sabe esse vídeo chega até ele. Acho pouco provável, mas quem sabe chega até ele e ele pode ouvir essas 2 coisas que eu queria dizer para ele, mas acabei não tendo tempo. Então, se você motorista estiver vendo esse vídeo agora, eu queria falar 2 coisas para você. Uma muito boa e uma que talvez seja um desafio. A muito boa é que se você realmente conseguiu quebrar as algemas aí desse mundo do trabalho ruim, sem encontrar o seu trabalho que te faça se sentir bem trabalhando, se você encontrou um jeito de fugir do capitalismo e dessas engrenagens que existem em muitas empresas por aí, parabéns. Você deve ser um iluminado, deve ser um iluminado. Parabéns. Eu não discordo de absolutamente nada que você disse como fim. Eu discordo como meio, mas como fim, acho que você tem razão. Se faz bem para você, vai fundo. Agora, por outro lado, vou te lançar um desafio. Eu acho que você devia ter menos certezas e mais curiosidade, mais dúvidas, para que você pudesse entender, talvez, que o mundo não é tão simples quanto a gente às vezes acha. E é interessante que me parece que quanto mais simples a pessoa, mais ela acha que o mundo é simples. E o mundo é complexo. Educar é complexo. Trabalhar é complexo. Eu tenho me baseado em pesquisas do maior instituto de pesquisas do mundo para tentar entender um pouco isso tudo e ainda me vejo completamente perdido em alguns momentos. Então, não pense que as coisas são simples, as coisas são complexas. E se você estiver cheio de certezas que esse é o caminho, é só fazer isso, é só ir por ali, talvez você esteja seguindo o que alguns gurus dizem por aí, que é só ter 7 passos para não sei o que, 5 caminhos para não sei o que lá, que você vai ser feliz. E talvez funcione para você, mas não necessariamente vai funcionar para todas as pessoas. Não necessariamente é uma receita que funcione para todo mundo. O remédio para a felicidade é mais manipulado do que comprado em farmácia. Vai por mim. Para você que ficou até aqui, quero pedir para que você se inscreva aí no podcast. Se você está no Spotify, tem aí embaixo, inclusive, um espaço para você fazer comentários. Tem também quase sempre uma enquete. E hoje vai estar uma enquete aí perguntando se você é feliz no trabalho ou vai esperar aposentar para curtir a sua felicidade. E também, se você está no YouTube, você tem aí também um campo de comentários e tem também o botão se inscrever. Para se inscrever aí no nosso podcast, no Talentos para o Sucesso, para receber sempre vídeos novos que saem todas as semanas
com alguns tipos de comentários como esses, às vezes eu sozinho, às vezes com gente mais inteligente do que eu aqui. Também quero pedir para você compartilhar esse episódio. Pode ser que tenha muita gente aí que está sentada lá na caverna de Platão olhando para a parede e que você gostaria que saísse da caverna e fosse ver o mundo real lá fora. Quem sabe esse vídeo não pode ser o gatilho, o estopim que eles precisam para entender que lá fora o mundo é muito mais bonito do que dentro da caverna. Quem sabe eles não percebam que olhar para o que a gente não é bom dói, é ruim e não leva para lugar nenhum. Enquanto olhar para o que a gente é bom é legal, é gostoso e realmente faz a gente crescer. Pode ser que esse vídeo seja o gatilho que essas pessoas estão precisando para mudar, para conseguir seguir um caminho diferente. Também, se você gosta aqui do Talentos para o Sucesso, quem sabe você decide apoiar esse podcast, e aí você pode clicar aqui nesse QR Code que está aqui embaixo do meu dedo, e você vai ser levado para um site do Apoia-se, apoia.se/TPS, e lá a partir de R$15 você pode apoiar esse podcast e receber uma série de benefícios aí por ser um dos nossos apoiadores. Você pode, por exemplo, chegar a participar aqui de um programa com a gente. Você pode, de repente, ganhar uma devolutiva para um Clifton Strengths que você tenha feito, entre outras opções que tem lá. É só olhar lá que você vai ver as opções. E manda seu comentário. Manda aí para mim, podcast@talentosparosucesso.com.br, ou então em qualquer uma das redes sociais que você tem aí na descrição desse episódio. Você pode ir lá e comentar o que você acha disso tudo que eu falei aqui, como é que você vê tudo isso, e quem sabe traz aqui uma contribuição para um outro episódio. Vou ficar muito feliz se isso acontecer. Para todos vocês que ficaram até o final, muito obrigado pela companhia, e a gente se vê na terça que vem, 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que te arranca a força da caverna. Beijo pra você e tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.